Senhor presidente, eu queria trazer ao conhecimento de Vossas Excelências que, ao longo desses últimos 11 anos em que aqui estou, nosso gabinete tem tido a oportunidade de contribuir com diversas iniciativas normativas desta Casa, alterações regulamentares, edição de normativos. Eu faço esse pequeno interregno, senhor presidente, tão somente para trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que me causou espécie, a despeito de todo esse histórico, que recentemente, no dia 8 de fevereiro de 2017, na condição de conselheiro em substituição à conselheira Adriene Andrade, eu apresentei ao Tribunal Pleno o expediente GAB 28 de 2017, em que fiz proposta quanto aos procedimentos internos de distribuição processual e de análise e tramitação dos processos de consulta, com previsão da participação de amicus curiae, para que fosse processada nos termos do artigo 4º da Resolução 6 de 2009, prática corrente nesta Casa. Estranhamente, ante a ausência de qualquer manifestação ou encaminhamento da referida proposta à autuação e distribuição, como era de se esperar, nos termos do comando expresso no artigo 4º da Resolução 6 de 2009, protocolizei em 21 de agosto de 2017, sob o número 25.742-10, reclamação administrativa por descumprimento à citada resolução, conforme texto do expediente GAB-CSLM 109/2001, endereçado ao conselheiro corregedor na mesma data. Também procedi à leitura do texto da reclamação administrativa na sessão da qual da segunda Câmara deste Tribunal, ocorrida em 24 de agosto de 2017. Estranhamente, a referida proposta, que estava paralisada na diretoria-geral, seguiu o curso em 28 de agosto de 2017, quando foi submetida finalmente à Secretaria da Presidência. Culminou o périplo do arbítrio com o arquivamento, por meio do expediente número 2888 de 2017, de 30 de agosto de 2017, em que o atual mandatário deste Tribunal de Contas, sob o argumento de que há vício de iniciativa na proposta de alteração da Resolução 12 de 2008, haja vista que, segundo sua sui generis exegese do artigo 372 do Regimento Interno, os conselheiros substitutos não estariam legitimados a veicular proposição normativa, cuja iniciativa estaria reservada ao presidente e aos demais conselheiros. Ante o exposto, eu tive a oportunidade de formular, no dia 13 de setembro de 2017, por meio do gabinete do expediente GAB-CSLM 125/2017, recurso administrativo e hierárquico próprio para a sua regular distribuição a conselheiro, com assento no Tribunal Pleno, e inclusão na pauta desse colegiado a fim dos fatos e fundamentos exposto. E o motivo da minha manifestação, senhor presidente, é por uma questão muito simples. Em termos de legitimidade e competência, há que se destacar que, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno, dos atos e decisões administrativas do presidente, cabe recurso administrativo ao Tribunal Pleno no prazo e forma estabelecidos em resolução. Embora muitos assim desejem, no regime democrático não há decisão que não caiba recurso, exceto do Supremo Tribunal Federal, instância máxima do nosso ordenamento jurídico. No caso, então, aplica-se a Resolução 5 de 98, cujo artigo 3º estabelece o prazo de 15 dias para interposição de pedido de reconsideração e recurso administrativo. Na interpretação estrita realizada pela presidência,
O artigo 372 não admitiria os conselheiros substitutos, auditores, como legitimados a apresentar proposta de alteração do regimento interno, embora o artigo 4º da Resolução 6 de 2009 preveja tal prerrogativa textualmente. Estando claro no expediente 2888/2017 da Presidência o entendimento de que o regimento interno é norma especial em relação à Resolução 6 de 2009. É isso que está sendo afirmado pela atual gestão desta Casa. Sublinhamos que a Resolução 6 de 2009 é posterior ao regimento interno, sendo ambos os diplomas de mesma natureza e ocupantes do mesmo nível hierárquico. Nesses termos, o conflito aparente de normas que se estabelece entre as duas resoluções se resolve pelo critério da especialidade, em que a norma especial posterior, Resolução 6 de 2009, derroga a norma geral anterior, Resolução 12 de 2008, em consonância com o que dispõe, só para citar esse, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É basilar mesmo, senhor presidente. É por isso que nos causa espécie. E eu tenho o incômodo de ter que realmente trazer matérias desse jaez a vossas excelências. Ante todo exposto, a Resolução 6 de 2009 prevalece sobre a Resolução 12 de 2008 no que toca à estipulação dos legitimados a propor alterações no regimento interno. Os conselheiros substitutos, auditores, indubitavelmente integram esse rol nos termos do artigo 4º da Resolução 6 de 2009. Não há respaldo jurídico para sustentar o contrário, razão pela qual os argumentos ora erigidos devem prevalecer sob pena de subversão a todo o sistema jurídico interpretativo sobre o qual se assenta o país. Por essa razão, é insustentável a pretensa diferenciação entre conselheiros e conselheiros substitutos no que toca à competência para a propositura normativa. O exame dos anais da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88 auxilia para aqueles que querem ver na compreensão do verdadeiro alcance da norma constitucional que estabeleceu os conselheiros substitutos, auditores, como magistrados. De acordo com os registros do próprio Constituinte originário, que são objeto de consulta obrigatória na tarefa de interpretação histórica do direito, ou seja, na visão do Constituinte, os auditores, tão desprezados por alguns eventuais ocupantes de posições de poder, eles são equiparados a desembargadores federais. Aí eu fico a imaginar, por que terá sido? Será que os desembargadores federais também não têm a competência, seja legal, seja intelectual, de promover ou de suscitar alterações nas normas de funcionamento dos seus próprios tribunais em prol do interesse público? Essa dúvida, senhor presidente, eu confesso que eu ainda não dirimi, mesmo depois de 26 anos dentro dos tribunais de contas. Aos olhos do Constituinte originário, portanto, os conselheiros substitutos, no caso fez-se referência expressa aos ministros, por tratar-se do Tribunal de Contas da União, são magistrados e contas. Não podem, portanto, ser limitados em suas competências, o que contraria a sua missão constitucional. Tal qual os conselheiros substitutos no exercício de sua atribuição ordinária, qual seja a judicatura, presidem a instituição processual, elaboram despachos, determinam a realização de diligências, encaminham os autos à unidade técnica, ao Ministério Público, entre outros mistérios do juiz, nos termos do artigo 139 do novo Código de Processo Civil. Talvez seja por isso também, senhor presidente, que eles possuem estrutura de gabinete, sejam extremamente bem remunerados, considerando a realidade brasileira,
possua estrutura de assessoramento, né? Carros oficiais, auxílios tantos, tais quais a magistratura. Eu já defendi por diversas vezes aqui neste tribunal, nesse plenário, que, diferentemente do que entendem alguns recalcitrantes, o auditor do Tribunal de Contas, erigido como magistrado pelo Constituinte, diferentemente desses estandartes que aí estão, do Brasil, do Tribunal e do Estado de Minas Gerais, não são objeto de adorno neste Tribunal Pleno. Se este tribunal não cumpre as resoluções da própria Associação Nacional, essa é uma questão que deverá ser apreciada, sob pena de nós estarmos não nos legitimando. A atual diretora do Tribunal de Contas, a servidora Gislane Frois Fernandes, nos últimos anos, recebeu a bagatela de R$100 mil em diárias para defender, no âmbito nacional e em outros estados, o modelo preconizado pela Atricom. MMD, que é a TC, realizando vários eventos, participando, fiscalizando os outros tribunais, para fazer valer nos outros estados o modelo que a atual gestão não só não implanta, como também, como visto aqui nesse recurso, levanta sofismas para poder nos afastarmos cada vez mais deste modelo. Chegou a hora, senhor presidente, Vanderlei Ávila, que em sua gestão foi marcado pelo diálogo, pela paciência, mas principalmente pela humildade de nós enfrentarmos esse estado de coisas, sob pena de estarmos nos legitimando como hipócritas. Exigimos dos outros o que não aplicamos na nossa própria casa. Isso não é só colocar uma placa na frente do gabinete, nem nos assentarmos aqui com togas, com carros oficiais, não. Isso é fazer valer o que diz a Constituição. Efetivamente, sem hipocrisia. Já virou até piada, né? O problema dos conselheiros substitutos não terem assento neste Tribunal de Contas de Minas Gerais, no Tribunal Pleno, é um problema que só um mestre pode resolver. Ouvimos essa piada cotidianamente. Que mestre? Um mestre de obras, né? Poderia fazer o alongamento para lá, o alongamento para cá e, finalmente, cumprirmos a diretiva 23 da Atricom. Quem está dizendo não sou eu, até gostaria de ter participado dessa redação, mas quem está dizendo é a Associação Nacional. Ano que vem nós comemoramos 10 anos da nossa lei orgânica, 30 anos da nossa Constituição e ainda não temos um funcionamento conforme. Até quando esse estado de coisas vai se alongar? Enquanto nós não cumprimos esse modelo, senhor presidente, os processos vão prescrevendo. E são processos graves. Enquanto isso, fazemos propaganda na ponta do lápis, né? Todos nós, ao final dessa gestão, vamos matricular nossos filhos, nossos netos nas escolas públicas, né? Afinal de contas, elas serão transformadas por ações na ponta do lápis. Talvez por isso também, em tom de piada, que todos esses levantamentos que são feitos dizem que nós não temos um sistema nacional de controle externo. E que o que nós temos, na verdade, é uma Babel institucional, em que cada temporário mandatário do poder amolda a instituição aos seus preconceitos, aos seus sabores, aos seus dissabores, ao seu humor, que pode ser variante, as suas pulsões, paixões, seus traumas. E eu finalizo, senhor presidente, do abuso de poder. Vale lembrar nesse passo que nenhum mandatário desta ou de qualquer Corte de Contas está acima da lei. É bom sempre frisar isso. Nenhum expediente possui força normativa suficiente para afastar o que está disposto na ordem legal,
Não é demais lembrar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Constituição da República, artigo 5º, inciso 2. Isso vale para o seu João, ali da esquina. Isso também deve valer para um conselheiro substituto desta casa. Eu me pergunto, que proveito tem para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, para os cidadãos mineiros que esperam dessa Corte de Contas uma atuação tempestiva, célere, em prol do interesse público, que o Ministério Público de Contas, por exemplo, em matérias tão complexas, não possa dar o seu parecer em consultas, a exemplo do que acontece em vários tribunais de contas. Que proveito tem para o Tribunal de Contas de Minas Gerais e para os cidadãos mineiros que, em matérias complexas, como a que nós estamos discutindo atualmente, a crise financeira do Estado, nós não possamos receber as contribuições da Associação Mineira de Municípios, só para ficar nesse exemplo, que possa vir aqui esse plenário como amicus curiae, amigo da Corte, trazer elementos para melhor subsidiar as nossas decisões. Que proveito tem para o Tribunal de Contas de Minas Gerais e para os cidadãos mineiros, que é exemplo do que faz o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Paraná, o Tribunal de Contas do Ceará, o Tribunal de Contas de Pernambuco, o Tribunal de Contas do Piauí e tantos outros, que os conselheiros substitutos concursados que são, não que isso seja nenhuma deferência, não possam aqui se assentar e relatar os processos que lhes são da competência, porque o Constituinte assim o determinou. A quem aproveita esse estado de coisas? E aí, senhor presidente, eu finalizo aqui trazendo a conhecimento de Vossa Excelência os pedidos que foram formulados. Ante todo exposto, requer-se, preliminarmente, a admissão do presente recurso administrativo e hierárquico próprio e sua distribuição ao relator, haja visto o cumprimento das disposições do artigo 35, caput da Lei Complementar Estadual 102 de 2008, e dos artigos 25, incisos 26 e 42 da Resolução 12 de 2008, além da Resolução 598. No mérito, a invalidação pelo Tribunal Pleno da decisão monocrática proferida pela Presidência, por meio do expediente 2888-2017, que determinou o arquivamento da proposta de alteração da Resolução 12 de 2008, veiculada por este conselheiro substituto, nos termos do expediente GAB-CSLM 28/2017. A determinação pelo Tribunal Pleno de autuação e distribuição do projeto normativo de alteração do regimento interno, contido no expediente 28/2017, nos termos do artigo 5º da Resolução 6/2009. Esse expediente, senhor presidente, conforme já dito, protocolizado no dia 13 de setembro de 2017, até a data de hoje, dormita na Secretaria da Presidência. Vamos ver se amanhã nós temos novidades no SGAP. Muito obrigado. Registrem-se as palavras do conselheiro Curro Mourão. Conselheiro Gilberto Diniz, matéria extraponta? Não, senhor. Eu tenho duas matérias extrapontas.